Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Pacto do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. E hoje temos aqui já festejos e celebração para este novo ano, 2026. E comigo 3 pessoas extraordinárias, às quais vou passar a palavra para vos mandarem os beijinhos e saudações aí para casa. Tânia. Um beijinho para todos, mais uma vez obrigada pelo convite e já agora umas boas festas e umas boas entradas no novo ano 2026. Muito bem, Márcia. Boa noite e para casa, beijinhos para todos e umas boas entradas no novo ano, cheios de paz, amor, saúde, que é o mais importante, o resto nós conquistamos. Muito bem, Luís. Olá Tânia, obrigado pelo convite mais uma vez e lá para casa, uma excelente passagem de ano e que 2026 consiga concretizar todos os vossos projetos e sonhos. Muito bem, Luís, estás fantástico. Isso é maravilha. Isso já a pensar, abrir-se o champanhe à meia-noite. Muito bem. O mundo atual apresenta fortes desafios, um território fértil de conexões que, muitas vezes, nos fazem sentir sozinhos. Demandas por um like que condicionam a autoestima, troca de palavras e fotografias que alimentam o ego, mas escurecem a alma. Exige-se uma presença virtual que dita vivências perfeitas e um seguir cego das vidas que queremos alcançar. Esta realidade é mais dura para os mais novos. Ela tem 11 anos. Utiliza o telemóvel em horas agendadas, uma de manhã e outra à tarde. Cumpre na íntegra, sem contestar. Solicitou instalar o TikTok. Foi aceito mediante regras. Não as acatou. Desinstalou a rede a pedido do adulto. Fê-lo, manifestando compreensão. Esta criança fazia serenar o coração dos adultos. Cumpre, não mostra adição, compreende. Outros trocam mensagens inadequadas. Partilham fotografias e vídeos desnudados do pudor, realidades cruas e assustadoras, trocas de texto por uma gota de amor próprio, trocas de fotografias por rasgos de luz em almas assombradas. Ela tem 11 anos. Parece cândida na sua gestão do telemóvel, mas impôs uma fuga à regra que se escrutinasse mais a sua utilização deste aparelho. A descoberta foi chocante. Em lugares recônditos emergiam fotografias, vídeos e palavras trocadas em tons de erotismo. Ela tem 11 anos e a descoberta surgiu por mero acaso. A sua atuação diária tranquilizava o adulto. Uma criança jovem, cumpridora, sem adição, que compreende. Contudo, na sua compreensão, pode iludir o outro e, na candura dos gestos, incendiar as redes sociais. Este é o nosso primeiro conto e podemos começar pela Márcia. Este conto não é a primeira vez que nós tocamos em assuntos que estão aí retratados, mas é sempre um assunto atual agora da nossa sociedade. Não falamos noutras coisas senão em redes sociais, sobre a frequência com que as crianças usam os seus telemóveis e usam-nos mesmo para estar todo o dia nas redes sociais e o quanto as redes sociais hoje em dia tornaram-se uma ferramenta importante para eles. Não era só um jogo, já não é só um falar com amigos, também agora é uma ferramenta para, como dizia o conto muito bem, para exibir fotografias, para tomar conta do amor próprio, para se poder mostrar ou se calhar afirmar de uma forma que pode não ser a realidade como se sentem, mas é aquela que precisam mostrar para ter uma validação. Se calhar uma maior quantidade de gostos ou de likes em que os comentários também lhes agradam. Se calhar também de mostrar aos amigos, olha, hoje é que eu me sinto bem e fazer parecer que todos os dias são iguais àquele em que postaram nas redes sociais. Atenção que isto é a minha opinião, eu também sou mãe, eu sei o quanto é complicado de controlar o telemóvel, embora a minha tenha 19 anos,
também tem o mesmo problema desta menina de 11, que é, hoje em dia passam o dia inteiro com o telemóvel na mão, saem do trabalho, chegam a casa, nós damos por eles e quase que nos temos que pedir, pelo amor de Deus, está na hora de jantar, vamos deixar esse telemóvel de parte. Isto é uma situação complicada em que a gente não pode, se calhar, exigir ao adolescente, já que nós é que nos facultamos a eles os telemóveis e a permissão também de ter acesso às redes sociais, chegar agora de uma certa forma e dizer assim, não, estás proibido de mexer no telemóvel, não quero que mais faças isso, o telemóvel acabou e desde que chegas a casa o telemóvel está arrumado. Normalmente nós costumamos dizer que as coisas que são proibidas ou que são impostas como castigo... proibido é mais apetecido, não é? As coisas funcionam de uma forma contrária. Se calhar era importante haver na parte desses jovens em que têm essa certa tendência a haver algumas coisas que os convidassem a sair sim daí. Haver uma maior quantidade de conversa em casa, de aliciá-los com outro tipo de tarefas, de participação com os pais em algumas saídas, com algum desporto ou alguma tarefa e dizer assim, olha... Isso correu muito bem, já viste como funciona sair do telemóvel, fazer alguma coisa diferente, já viste como tu também funcionas a fazer outras coisas e também te sentes bem e até sentiste realizado quando conseguiste fazer sozinho, não é só através do telemóvel que as coisas parecem fáceis. E também mostrar depois a outra parte, olha, tanto é fácil fazer outras coisas e fazer-se parecer na sociedade ou mostrar-se na sociedade como se é, mas também os riscos que existem quando tu és tu próprio fora do telemóvel e dentro do telemóvel. Através do telemóvel tu estás muito mais suscetível a outro tipo de riscos, em que a mãe e o pai muitas vezes não têm acesso, ou porque não vigiam o telemóvel e não têm esta tendência, porque as crianças também hoje em dia já dizem, isto é a minha privacidade, não podes invadir, e sentem-se invadidos como se tivessem algum direito com 12, 13 anos. E é muito importante perceber o que é este limite, o que é essa margem, não é? Qual é esta linha que vai separar aquilo que é o adulto poder verificar a utilização, porque, por exemplo, no caso do conto, a gente está a falar de uma menina jovem, que tem acesso ao telemóvel apenas 2 horas por dia, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, e mesmo assim, com supervisão e com controle, ela conseguiu fugir à regra e conseguiu mandar fotografias, conseguiu tirar fotografias, conseguiu mandar vídeos. As redes sociais têm esta capacidade. Tudo aquilo que ela posta ou aquilo que ela punha, que é uma coisa que eles muitas vezes não entendem, que quanto mais se procura um tema ou se frequenta uma página, mais aparece aquilo que nós gostamos de ver e ouvir. E isso acaba por aliciá-los também por caminhos que parecem-lhes iludativos. E tudo é muito bonito, é tudo muito fácil, porque aquelas páginas estão programadas para isso mesmo. Mostram e dizem-nos aquilo que a gente quer ouvir naquela hora. Principalmente quando frequentamos muito tempo esse tipo de páginas ou lemos o que lemos nas redes sociais. E é preciso os pais terem esse tipo de atenção. Se calhar é preciso haver uma maior vigia, se calhar é preciso haver um maior tempo de reflexão com os próprios filhos, parar para pensarem os dois, mostrar mesmo, ser o próprio pai. Olha, já viste, se calhar até aconteceu comigo, eu tenho mais quantidade de pedidos de amizade. Quando publiquei esta foto, se tu reparares, a quantidade de gostos que eu tenho aqui foi muito maior do que quando eu publiquei uma que eu estava a publicar um livro, ou um trabalho meu. Portanto, se tu reparares o quanto as redes sociais podem ser influenciáveis neste sentido e o quanto isto também não te faz bem. Quando isso não acontece, temos aí exemplos como estes que depois vêm as consequências, tanto para os jovens que não são nada agradáveis, muitas vezes são incutidas só para eles e acabam por sofrer internamente e isso reflete-se depois, às vezes mesmo numa juventude mais alargada ou mesmo na maior idade, e isso é uma coisa que nós não gostaríamos de ver nos nossos filhos e em nenhuma criança. Portanto, acho que isto tem que ser uma coisa bastante avaliada em ambas as partes. Portanto, as crianças não estão pré-formadas para saberem pensar sozinhas, nem o psicológico delas não está preparado, nem o pensamento formado a pensar que quando abrem uma página, isto não é para mim. Não. Tem que haver ajuda mais presente dos pais e dos educadores nesse sentido. De estimular também aqui a questão crítica daquilo que se vê e daquilo que se lê. Sem dúvida. Sem dúvida. Tânia. Tal como disse a Márcia, isto é um assunto que já falamos aqui algumas vezes e é um assunto delicado, porque por muito mais que haja informação, que há muita, a partir de que idade as crianças devem utilizar as redes sociais, os pais teimam em
não é obedecer, é ouvir as pessoas que estudam as alterações que isto causa depois a nível cerebral das crianças, que são muitas. E cada vez temos mais problemas em escolas, em tudo que envolve crianças, devido ao excesso de tempo que passam em redes sociais e como tu falaste, essa menina passava apenas 2 horas por dia e foi o suficiente. Eu ainda esta semana falava com um pai sobre esta questão, que é um assunto que eu gosto muito de falar, mas às vezes deixa-me um bocadinho alterada, porque não compreendo como é que um pai acha que uma criança, por exemplo, de 10 a 11 anos precisa ter um telemóvel. Isso a mim gera-me alguma confusão. O meu filho tem, mas vai fazer 15 anos, está noutra idade, controlo, mas há uma coisa que eu não consigo controlar, nenhum pai. Aquilo que eles enviam ou aquilo que eles falam com outras pessoas. Ninguém consegue. As pessoas que deixem de se iludir com o achar que vão conseguir controlar porque não vão. Isto é muito interessante o que estás a dizer, Tânia, porque cada vez mais os mecanismos de comunicação estão tão sofisticados que existem já aquelas mensagens temporárias. Elas seguem e desaparecem, não é? Portanto, a coisa já é feita para se poder viver na clandestinidade, para se poder... Existem até chats que promovem quase a infidelidade. Podes ser infiel sem ninguém te... Aliás, essas fotografias que são enviadas só consegues ver uma vez. As pessoas que mais utilizam isso são os adultos. Por algum motivo será. Não são as crianças nem os adolescentes. Isso mete-me alguma confusão porque nós não conseguimos controlar. Ponto. A partir do momento que damos um telemóvel para a mão de uma criança, achamos que controlamos só se for um daqueles só de teclas, porque senão não controlas nada. E de qualquer forma, só de teclas também dá para escrever mensagens. E eles podem enviar e receber aquilo que entenderem, que é mesmo assim. O que é que eu aconselho nestas circunstâncias? A vigilância, estarem muito atentos, apesar de que ninguém consegue estar atento a 100%, é impossível. E o haver muito diálogo em casa, que é o fundamental. Na consciência de que é muito difícil, por mais que eu tenha uma relação aberta e uma comunicação aberta com o meu filho ou com o meu educando, é importante termos sempre aqui a humildade de reconhecer que eu não vou conseguir detectar tudo. Não conseguimos estar. Por melhor detetive que eu seja, há coisas que me vão fugir. Então, se calhar, um conceito também seria interessante era eu devo oferecer a oportunidade do meu educando ou do meu filho ter acesso a um telemóvel que ele possa ter acesso a redes sociais e internet, quando eu sentir que ele tem maturidade, não é, para a sua utilização. Eu trouxe esse conto hoje porque está-se a debater fortemente na Austrália a questão da utilização das redes sociais. Já foi proibida só a partir dos 16 anos. Só a partir dos 16 anos, e é claro é quando eles têm e surgiram outras pessoas, aquela determinada maturidade para poderem. Portanto, isto é interessante, não é? É interessante perceber isto. Vamos ouvir o Luís, depois vou-vos lançar aqui com outra frase para reflexão. Vou ter que tirá-los. Claro que sim, porque a gente gosta de se ver. Não, isto é assim, pronto. A internet é um mundo completamente maravilhoso a nível de trabalho, a nível de publicidade que nós possamos fazer ao nosso trabalho, aos hobbies. Eu gosto de tirar fotografia e eu gosto de partilhar muitas vezes as fotografias que publico, não por vaidade, não por fazer uma competição de likes e ver que eu se ganha, por achar que, olha, ok, esta fotografia eu gosto, eu vou partilhar esta foto. Da mesma maneira que escrevo muita coisa e não partilho metade das coisas que escrevo, porque nem sempre gosto a 100% para poder partilhar alguma coisa que escrevo. Estamos a falar de uma situação de uma menina de 11 anos. Em primeiro lugar, as redes sociais, acho que são... A partir dos 13, penso que é. Não sei se é a partir dos 13, a partir dos 14, mas... Penso que é 13. As próprias redes não oferecem uma segurança para as crianças não terem acesso a elas. A pessoa chega lá, mete qualquer idade e entra, faz... Não. Claro que é muito importante os pais, desde o início, estarem presentes, informarem o que é que podem encontrar nessas redes sociais, terem um controle nas amizades que são aceites. Qualquer pessoa que seja estranha a nível de amigo de escola ou família, bloquear logo. Não é só remover, é bloquear. Isso é muito importante, para essa pessoa não ter acesso ao filho, à criança. Esta menina de 12 anos, como toda a gente já disse,
só tinha 2 horas, uma de manhã e uma à tarde. E mesmo assim encontrou uma forma de contornar e ter um comportamento que não foi o mais correto, e aceitou na altura que foi mandado desinstalar. E esta reflexão não é só confiar na aparência da responsabilidade, é o acompanhar de perto, é o orientar e a atenção, estar muito atento mesmo. É o equilíbrio entre o respeitar a privacidade, como estava a falar, porque sim, eu acho que tem que haver o respeito da privacidade, mas também garantir a segurança. E há aqui uma linha muito frágil entre estes 2 pontos. É um alerta de que o uso não é apenas uma questão de regras, mas compreender como elas afetam a autoestima. Cyberbullying acontece desde muito novo. 4ª classe, 5º ano, crianças com grupos de chat a fazerem bullying. Umas contra as outras. Falas com aquela, não gosto mais de ti, tu és isto, tu és aquilo. Coisas assim. E agora o cyberbullying ainda ganha mais poder com a ferramenta da inteligência artificial. Ou seja, nós podemos criar, se antes criava-se umas coisas que a gente percebia que eram falsas, cartazes, que colava-se a cara da pessoa e fazia-se agora tudo é muito mais realista. Dás a informação toda que queres e cria-te uma Crias imagem. vídeos, exatamente. Cria-te uma imagem, cria-te um vídeo. Exatamente. E provar que aquilo não é verdade. E depois também temos ainda aquela tendência das pessoas gostarem de acreditar naquilo que é o pior do outro. E apesar de nós vermos, através de alguns pequenos pontos da imagem ou do vídeo, com os olhos mortiços, dá para ver o que é real e o que é que não é. Só que as pessoas tendem a acreditar sempre. Mas é mais fácil. Que tendem a acreditar sempre que mesmo que aquilo que não é real torna-se verdade. Isto é um convite à reflexão sobre como permitir o acesso e quando. Lembrando que a supervisão e o diálogo são tão importantes quanto a confiança. E estávamos a falar há pouco da idade e da maturidade. Eu penso que é mais uma questão mesmo de maturidade do que de idade. Porque a gente pode ter um jovem com 14, 15 anos e não ter maturidade para ter um telemóvel. Eu conheço na altura, ele, no início da adolescência, ela, a miúda mais nova, tinham acesso às redes, mas com a supervisão sempre da mãe. E a mãe, além de ter o controle, falava muito com eles. E isso era muito bom, porque eles faziam o uso correto das redes. Faziam um uso correto das redes. E à medida que foram crescendo, foi sempre incutido esse uso correto. E eles sei que usam as redes sociais de uma forma só partilham algo de tempo a tempos, não andam horas agarrados ao telemóvel. Quando andam é para conversar com o mesmo grupo de amigos, com quem estão na escola, depois chegam a casa continuam a conversa. Pronto. De resto, não há Quando essa uso utilização é exagerado. saudável, ela é muito positiva, não é? O que nos fragiliza muito é pensar que... Todas as ferramentas são positivas, o que difere é a forma como nós utilizamos. Como se usa, exatamente. E é pensarmos que há crianças e jovens que medem o seu amor próprio, que medem a sua autoestima realmente por aquilo que é o feedback que têm nas suas redes, que têm... E eu há pouco estava a lembrar de uma coisa que já tinha pensado sobre as redes sociais há uns anos atrás, que é a história da carochinha. De pôr-se à janela, as redes sociais, quem quer. Atualmente há muitas pessoas que transmitem uma felicidade que não existe, uma imagem que não é, de tudo para ganhar quem vai atrás, quem faça os tais gostos, quem convide para alguma coisa. Faz bem ao ego. É verdade. Eu queria só lançar aqui uma frase que vai muito ao encontro daquilo que vocês disseram, do Eduardo Sá. Eduardo Sá diz assim: choca-me que só possam votar aos 18 anos, mas no digital sejam maiores de idade aos 11. Podem ver pornografia, tutoriais de beleza e peso. O que é que vocês acham? Falaste bem aí numa coisa, desculpa. Os tutoriais. Tu tens crianças a fazerem tutoriais de maquiagem. Quando nem sequer 10 anos têm. E fazem tutoriais de maquiagem. Maquiagem, da forma de se vestir, da alimentação, de tudo. Filmam-se a comer, tudo que comem, gravam. Há um país, eu falei isto com um amigo meu há 3 semanas atrás,
onde foi proibido esse tipo de tutoriais, a publicação disso tudo. Eu acho que ou é China, uma coisa assim. Foi qualquer coisa assim do género. Que, Proibiram porque isso está a trazer efeitos muito negativos. Porque a gente está a falar até de crianças a fazerem skincare com produtos de idades de mulheres de 30, 40 anos. crianças estão a estragar a pele toda Exatamente, já com produtos de skincare que não são nada adequados para a sua idade. E incentivam E para a todas pele as outras das que crianças. vêm e que as seguem. É que a rede de seguidores, que por acaso outro dia vi uma miúda bem novinha no TikTok e ela tem mais seguidores do que muitas páginas de adultos que a gente já viu. Mesmo de Porque é corridas de carros ou dos miúdos. Exatamente. Eles passam a vida a ver aquilo e a seguir-se uns aos outros e acham que aquilo é muito bonito. E tinha muitos mais seguidores, mas muitos mais. Hoje de manhã estavam a falar nas notícias em porque a gente sabe que eu por acaso não tenho a rede social TikTok, eu não tenho, eu não conheço, ainda tenho, conheço pouco, mas estavam a falar nas redes sociais e focaram também na questão do TikTok. O TikTok lança muitas modas e agora lançou uma moda que é um shot matinal, que é uma colher de sopa de azeite com limão. E que toda a gente anda a fazer esses shots matinais, a dizer que é maravilhoso para a saúde. Pá, por ser com manteiga. Isso é bom para quê? Azeite com... Dizem que é bom para limpar a imunidade, para limpar o organismo. Ainda hoje deu logo nas notícias de manhã. E então vê-se lá as influencers lá a beberem o seu shotzinho e claro, vem o médico refutar e dizer ok, isso até pode ser saudável se a gente fizer isso muito esporadicamente. Todos os dias posso-vos garantir que isso vai lesar muito as pessoas em termos da sua saúde. E é interessante que depois lançam esse tipo de modas, digamos assim, e que depois acabam por ser prejudiciais para quem as vai seguir, de alguma maneira. Houve um inglês há uns anos atrás que fez uma coisa maravilhosa, mesmo para gozar com as pessoas que acham que são especialistas ou nos restaurantes. Ele criou um conceito de um restaurante online. Não havia restaurante, criou, foi para as páginas daqueles de votação, fez lá emendas, escreveu sobre o que era o restaurante, o tipo de comida que tinham, falou com os amigos para fazerem umas reviews ao restaurante, tudo a falar muito bem, a dizer que tinham que... E o restaurante não existia. Não existia. Que tiveram que esperar 3 meses para uma mesa, mas valeu a pena, comeram muito bem. E começou a aparecer pessoas, das influencers, que começaram a escrever, realmente é verdade, eu também fiquei muito tempo à espera, gostei. Então, o restaurante não existia e começou-se a criar uma rede enorme, os influencers, mentirosos, o Rei Vai Nu, a internet é o Rei Vai Nu, exatamente, é isto. Até que ele criou o conceito do restaurante no quintal da sua casa. Comprou comida congelada, fez no forno, pôs as comidas no forno, pôs um ou outro tempero por cima só para dar o ar da sua graça. Ninguém foi capaz de falar mal. Porque era um restaurante conceituado com mais de 3, 4, 5, 6 meses de espera. Isso é tão interessante. Isso é uma experiência social super interessante. Eu vou procurar e vou-te mandar. É porque há 2. É esse do restaurante e um de moda, que ele comprou, literalmente comprou umas calças quase de fora. Desculpa. Fez uma alteração, criou uma imagem de moda com umas calças de feira e para roupas de feira. E entrou numa moda nos Estados Unidos, num evento de moda e transformou-se num grande nome daquele evento e várias pessoas, para não ficarem mal, não é? disseram que já tinham ouvido falar dele. E é sempre assim. Isso é muito interessante, é uma experiência social fantástica. Eu vou-te mandar para o grupo. Eu não sei de nada, eu sinto-me extraterrestre, porque eu não sei de nada. É uma experiência fantástica. Não, mas isso é super interessante, como nós podemos ser iludidos e como nós queremos tanto acompanhar o rebanho, que nós acabamos por dizer coisas que nos façam ser inseridos nesse rebanho. E entramos nos tais influencers, que são coisa fantástica. Por isso é que não me espanta. Que opinam sobre coisas que não sabem e não existem. Exatamente. Não me espanta as crianças terem esse comportamento, porque eu acho que os adultos estão com comportamentos piores do que as crianças. Mas a questão é mesmo essa, é que nós para exigirmos algo, tínhamos que virar o exemplo. Se nós vemos hoje em dia a maior parte dos adultos todo o dia com os telemóveis na mão e se fazem dele
o uso das redes sociais mesmo, para fazer parte do dia a dia, muitas horas por dia, como é que tu vais chegar a casa e no pouco tempo de espaço que tu tens com o teu filho, ou o tempo mesmo de qualidade que tu tens com o teu filho, tu muitas vezes estás no computador e que estás a trabalhar, mas abres a rede social e vês o que é que se passa, a criança está a fazer os trabalhos de casa, olha, eu preciso de ajuda, espera aí um bocadinho, a mãe agora está a trabalhar. Está a trabalhar, mas baixou o ecrã tipo, daquilo que estava a fazer e viu a rede social, então porquê é que a criança não pode estar com o telemóvel e está ali a passar as scroll Então temos que dar um exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Se a mãe chega a casa, pega no telemóvel para ver primeiro as redes sociais, isto não é uma crítica, isto é simplesmente a minha opinião, que eu também não sou perfeita, eu também tenho filhos, e claro, é óbvio que em certas situações, se calhar eu também estava no telemóvel quando deveria ter dado atenção, ou devia ter prestado atenção àquilo que a minha filha ou chamou, ou por algum motivo disse-me alguma coisa e eu não prestei atenção. Toda a gente faz, e isso acontece com toda a gente em situações como estas. Nós estamos aqui a dar exemplos e também a falar de formas que podemos evitar que cheguem a extremos de algumas crianças que acabam por ficar psicologicamente afetadas e de alguma forma viciadas nas redes sociais, e que depois os pais nem educadores têm mais mão para corrigir o problema, e às vezes precisam de ajudas externas que se depois tornam muito mais graves na situação que fica. E numa sociedade que cada vez se fala mais em problemas de doença mental, de saúde mental, realmente as redes sociais vêm muitas vezes também contribuir para essas condições. Estou a pensar, por exemplo, e tive uma situação de stalking, publicava coisas na fotografia, por isso, depois dessa situação acabei por ser muito menos participativa nas redes sociais, mas colocava fotografias, ainda continuo a colocar frases, textos, contos. E depois tive uma pessoa que começou a interagir comigo, a dizer que gostava do que eu publicava, ok, muito obrigada, depois mais uma conversa, outra conversa, como é que está o tempo, pronto, coisas assim muito inócuas, digamos assim, conversas muito banais neste sentido, e depois a pessoa começa a dizer que está apaixonada, começa a dizer, e depois como é que tu não gostas de mim se tu retribuis, se tu publicaste aquela frase, aquilo era, ou seja, começa a ler as coisas que levava para si. Caramba. Portanto, aquela fotografia, a fotografia que eu publicava, que tinha publicado na rede social, tu estavas a dizer, quando falaste de ver as fotografias que tu gostas, e estava a pensar, às vezes eu publico aquilo que a gente gosta e a gente não sabe o impacto que aquilo pode ter em alguém que está numa fase menos positiva na sua vida, e ela considerar que eu estou a postar aquilo para ela, porque isso já me aconteceu. Coisas que nós publicamos que é para o nosso público, não é? Para as pessoas. Estamos a falar de uma publicação banal que nós fazemos completamente. Que a leitura pode ser enviesada, não é? Somos completamente estranhos a publicar alguma coisa. Mas música, e eu ainda hoje estava a falar isso com a minha namorada, que é, eu já ouvi aquela música 50 vezes. Até que chegou o dia que eu realmente ouvi aquela música. Sim. E a fotografia, ou o texto, eu já passei por frases que até chegou ao dia que aquela frase me fez o sentido, ou que aquela fotografia me fez o sentido. Tu podes até partilhar, para ti, é o que te faz sentido a ti, tu tiraste, tu escreveste, tu gostaste de alguma coisa que leste, de alguma coisa que ouviste, partilhas. Mas vai haver sempre alguém que vai passar por aquela frase, se calhar daqui a um ano vai fazer um gosto de uma coisa que escreveste há 3 anos atrás. Porque aquilo vai passar, e porquê? Porque viu alguma coisa que tu partilhaste no teu perfil. E que só ressoa mais tarde. Que gostou, entrou e vai para ali abaixo e vai com aqueles gostos todos. Exatamente. Aqui a questão é mesmo a questão do perigo de termos alguém que se ilude connosco, não é? Que cria uma percepção. Também já me aconteceu, não sei se já vos aconteceu, uma pessoa que não me conhece de lado algum manda uma mensagem, amo-te. Não podes chamar que tu não me conheces. Que não és como eu, coisa assim. Agora não respondo, mas já uma altura que ele respondia, estás é tolinho. Não conheço lado nenhum e diz assim, amo-te. Não faz sentido, isso para mim não faz sentido. Não faz sentido, não é? As pessoas tentam serem nas redes sociais quando tu publicas alguma coisa. Fazem julgamentos. Fazem um julgamento. Não faz sentido. Tem uma percepção do que tu podes ser, mas não é quem tu és. Ou sentir. Imagina, tu partilhas um texto teu, uma frase tua, que por acaso até me diz alguma coisa, e como eu gosto, eu posso. Porque não? Tu metes público, porque é que eu não posso partilhar? Podia. Se eu partilhar uma coisa que seja mais melancólica, mais... As mensagens começam aqui do género. Estás bem? O que é que deu hoje?
Tipo, o que é que queres dizer com essa frase? Logo, mas é matemática. Mas é matemática. Tu E não depois podes... passas 2 ou 3 dias a publicar o mesmo género de frase, começam a fazer já o filme da tua Já estás a vida. matar alguém. Já está. Tipo, Fazem o será que filme da- aconteceu? fazem o filme da tua É vida. mesmo do género. As pessoas fazem uma interpretação da tua própria pessoa sem que tu faças nada. Aquilo é uma rede social que não diz e não diz de ti, mas tu só partilhas o que queres. Tal e qual. Como o Luís disse bem, tu podes partilhar tudo coisas que não têm nada a ver contigo. Mas as pessoas fazem a interpretação de Exatamente, exatamente. Agora, quando tu partilhas alguma coisa tua, em que tu até é uma frase, em que te diz alguma coisa, o que é que cabe ao outro fazer qualquer tipo de interpretação, enquanto mais me perguntei em mensagens pessoais, se me diz assim, credo, mas o que é que estás a sentir hoje? Porque é que estás dessa maneira? Aconteceu alguma coisa? Estás bem? Calma, foi só uma coisa É que só eu uma gostava. coisa, exatamente. É uma frase, é um texto, uma fotografia, qualquer Sim, eu às coisa. vezes Disse-me gosto, alguma sim. coisa, olha, o meu estado de alma hoje estava dessa forma. Apeteceu uma coisa mais negra, mais pesada, ou então uma coisa mais fresca, mais leve, mas dizia-me alguma coisa a mim. Porquê que eu vou ter que fazer uma interpretação a outra pessoa, ou explicar o que é que eu estava a sentir naquela hora quando partilhei aquilo? Mas quem é quem? O quê? Sabes Não uma está a coisa que eu perguntar. acho que isto veio acentuar foi a ganância. E eu reparo isso naquilo que vou ouvindo das pessoas. Hoje uma colega viu qualquer coisa nas redes sociais, acho eu, da Cristina Ferreira, que ela estava de férias num sítio qualquer. Já lá, quem me dera ter dinheiro para estar de férias como ela, essa senhora, mulher, cada um está onde tem que estar. A vida da Cristina Ferreira não é isso que tu vês nas redes sociais. E isto, mas estás a ver, isto são adultos. Tânia. Exatamente, cria ilusões. Porque querem ter sempre, fazer o que o outro faz, ter o que o outro tem. E é importante a bolas. gente pensar nessa abrangência. Nunca ninguém está contente com a sua própria vida. Mas Tudo sabes quer o ter faz aquilo isso? que é Tu do acabaste outro. de dizer isso, a palavra certa, que é toda a gente quer ter. Mas quem é que quer trabalhar, se calhar como ela trabalha, até conseguir alcançar aquela coisa que ela hoje em dia tem? E mesmo a Isso vida é dela para não é aquele só aquilo que ela destino perfeito. publica. Mas não, Também mas tem por isso problemas, mesmo, também mas tu tem sabes que toda a gente só vê esta parte muito bonita. Exato, porque as acham que é pessoas muito deixam-se fácil a iludem viagem que se iludem-se. faz, as joias que se usa, as roupas que se veste. Ninguém olha para trás de que ela teve sorte. Qual sorte? Qual sorte, Mas quem é que te exatamente, diz que aquilo foi exatamente. sorte? É Porquê que trabalho. nunca pode ter sido Agora trabalho? não diz que a sorte dá trabalho. E Dá muito trabalho, a sorte dá muito trabalho. É verdade, mas a interpretação mais fácil para fazer-se nesse sentido E é olha, esta. estamos quase a terminar. Dá muito trabalho ensinar os filhos a utilizar as coisas de forma correta, o mais correto possível. Exatamente. É preciso. E nós somos claramente exemplo naquilo e na nossa conduta, porque as crianças imitam muito o adulto, seguem muito as suas ações e às vezes é muito mais importante o que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. E, sobretudo, o ideal é haver consistência entre o que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. É o melhor exemplo que nós podemos dar aos jovens e às crianças. E até já! Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Vou fundo, sempre neste naufragar. Vou fundo, tanto que me corta o ar. Tantas dúvidas e perguntas, tantas dores sem resposta, tantas horas de angústia, vida inteira decomposta. Ai, profundidade que me afoga, ai, jogo que não se joga. Vou fundo, sempre neste naufragar. Vou fundo, tanto que me corta o ar. Tanto pensar e refletir, tanta sede de compreender, tanta vontade de fugir, vida inteira a arder. Ai, profundidade que me afoga, ai, jogo que não se joga. Vou fundo, sempre neste naufragar. Vou fundo, tanto que me corta o ar. Dor que provoco em mim, mergulho na escuridão, queimo o meu jardim, vida inteira em contramão. Ai, profundidade que me afoga, ai, jogo que não se joga. Vou fundo, sempre neste naufragar. Vou fundo, tanto que me corta o ar. Preciso da leveza dos dias, da luz que rasga o céu. E mesmo sem garantias, escolher o sabor a mel. Ai, profundidade que me afoga, ai, jogo que não se joga.
vou fundo, mas vou emergir. Vou fundo, menos fundo, pronta para te sentir. Bem, este é o nosso segundo conto e podemos começar pelo Luís. Ok, com licença, deixa-me tirar os óculos para ler bem. Então é assim, aqui estamos a falar de duas coisas que acontecem claramente quando pensamos demais. Estamos a falar da introspeção, estamos a falar do overthinking. A introspeção pode ser útil, claro, para nos conhecermos melhor, mas quando acaba por cair no overthinking, sufoca-nos, como o naufragar, que descreveste tão bem no poema. O mergulhar fundo demais, em vez de trazer respostas, traz angústias. Eu até digo que os silêncios, o silêncio pode ser muito bom. Quando estás bem com o teu silêncio, é das melhores coisas que pode acontecer. Quando não estás bem com o teu silêncio, entras na introspeção e no overthinking e é um arrepio por aí abaixo. Este silêncio não é silêncio, é ruído, não é? Sim. Ao mesmo tempo, o poema também mostra que existe a saída, o emergir, o procurar a leveza e escolher a luz. É preciso encontrar o equilíbrio entre o olhar para dentro de nós e não nos perdermos nesse mergulho. Eu até vou falar, já sei, de experiência pessoal, não me importa nada de falar disso. Há uns anos atrás, eu estava completamente perdido. Eu passava para a minha casa de carro e seguia sempre. E eu tenho uns horários de trabalho estranhos. Então saía à noite de trabalho, seguia sempre, parava junto ao mar, tinha um livro comigo, punha o rádio a tocar as músicas que eu gostava, lia, chegava a adormecer no carro. Cheguei a ficar 2 ou 3 horas a dormir no carro e depois ia para casa. Eu estava completamente, porque eu estava na parte da introspeção, mas nessa introspeção do silêncio mau, do ruído. Eu não conseguia pôr as ideias em ordem. Eu queria, sozinho, orientar-me. E não conseguia. Não conseguia mesmo. Até consegui que me ajudassem nesse sentido. Consegui que me ajudasse a pôr também as ideias mais em ordem. E aos poucos fui passando do overthinking, que ainda sou, mas combato mais, mas fui passando do overthinking para a introspeção e consegui encontrar o tal equilíbrio. As pessoas, não se enganem, não conseguem sozinhas. Não conseguem. Muito obrigada por essa partilha tão pessoal. Porque há quem consiga depois encontrar o caminho outra vez e há quem não consiga. Portanto, alguma coisa, peçam sempre ajuda. Obrigada. E isso é extremamente importante falar sobre isso, porque quando nós realmente sentimos que estamos perdidos, não é? Que não conseguimos encontrar o caminho de casa, apesar de saber que a casa é, mas não consigo encontrar o caminho de casa, porque eu digo muitas vezes que a melhor morada é aquela que existe dentro de nós, não é? E se a gente não encontra esta morada é muito difícil. E às vezes a gente precisa mesmo de alguém que nos oriente a encontrar esta morada, a organizar esta morada. Foi várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo na minha vida e eu a tentar sobreviver a todas elas. E a tentar ver o que é que poderia fazer, a ver o fim do mês a chegar e arranjar mais um trabalho, para tentar sobreviver ao fim do mês e para tentar conseguir enviar o dinheiro para onde tinha que enviar o dinheiro, para conseguir estar presente na vida dos meus. Foi um ano, mais do que um ano, completamente horrível. Muito obrigada, Luís. Obrigada mesmo. Márcia. Este texto realmente é um bocadinho pesado e depois até temos aí um final que nos torna com um pensamento mais leve sobre as coisas, porque conseguimos ver que realmente esta pessoa tem um pensamento construído de que realmente foi até ao fundo, mas tem a noção que precisa de ver a claridade, precisa de uma leveza para os seus dias e não ficar no estado em que se encontrava. Não é fácil, realmente, como o Luís diz aqui, é verdade, há pessoas que têm esta capacidade de fazerem este levantamento de si próprios e terem o discernimento de dizer não é aqui que eu quero estar, não é assim que eu me quero sentir, eu quero fazer a mudança e conseguem-na fazer.
há pessoas também que são extremamente importantes nesta passagem. Se a pessoa se encontra e se por acaso partilhou com alguém, se não partilhou e existe alguma amizade, um namoro lado a lado, se pressentirem que alguma coisa não se passa bem, ter aquele braço, aquela mão em que agarra, que suporta, diz assim, olha, eu sei que pode estar a ser difícil, mas estou aqui, vamos embora, vamos juntos. Se não, se a pessoa está sozinha, o Luís disse aqui muito bem, e obrigada, Luís, como diz a Tânia, muito bem também pela tua partilha. É muito importante que as pessoas possam ouvir isso. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, muito pelo contrário. As pessoas podem e têm esse direito de um dia caírem, nem sempre todo mundo consegue se sentir que está lá no auge e ser a 100% todos os dias. As pessoas também caem, também têm os seus maus dias e por vezes nem todos têm esta capacidade para se levantarem. E cada vez percebo mais que ninguém é invencível. Não. E vejo pessoas tão fortes, não? Pessoas com tanta capacidade, até com bastante inteligência emocional a sucumbirem à pressão de trabalho, a sucumbirem à pressão da vida. E eu penso, eu não sou imune a isto. Não é? E que maneira, o que é que eu tenho para me prevenir também de ter uma queda, de ter uma ruptura, de sucumbir também àquilo que muitas vezes é a exigência do dia-a-dia, a exigência do cotidiano, aquilo tudo que a sociedade exige de nós, não é? Não somos super-heróis. Isso faz com que nós possamos a viver em modo de sobrevivência. Não é suposto. Não é suposto. Um livro diz-nos uma frase que nos diz, e é verdade, nós, seres humanos, fomos feitos para viver, não para sobreviver. E não para sobreviver. E porquê é que nós vamos estar aqui a viver deste modo se existem já hoje em dia tantas ajudas e apoios em que nós podemos arranjar forma de sair deste buraco? Só que é tal coisa e nós voltamos sempre ao mesmo. Se tu te encontras neste estado, o mais certo é tu procurares o silêncio ou um cantinho recôndito lá no teu mundo em que ninguém te vê, ninguém sabe de ti, ninguém vai te poder dar a mão, porque a nossa tendência é sempre reservar-nos, nunca é partilhar esse tipo de situações. E se tu um dia pensares em partilhar, a primeira coisa que infelizmente nos acontece é o julgamento. Agora estás-te a sentir assim porquê? Exatamente. Então tens trabalho, tens casa, o teu filho tem saúde, para que é que tu vais estar a pensar dessa maneira? Exatamente. Nunca é do estado tipo, olha, já viste, ok, estás nesse ponto, olha, o que é que tu precisas? Exatamente, obrigada por teres partilhado uma coisa tão pessoal. Comigo, tipo, foi difícil para ti, entendo, mas no que é que eu te posso ajudar? Não é esta parte que tu vês. Exatamente. Quando é que tu vês isso? Quando é que tu ouves isso? E às vezes a ajuda tem mesmo que ser terapêutica profissional, não é? Tem que ser com profissionais. E ainda, infelizmente, a parte do sector público ainda tem poucas respostas para todas as necessidades. E nem todas as pessoas têm a possibilidade financeira, a capacidade financeira de procurar essa ajuda. E realmente há situações em que nós precisamos mesmo de ajuda profissional. Desculpa. Claro, Luís. Acontece que as pessoas, quando estão doentes, gastam o dinheiro que for necessário na farmácia, vão buscar os medicamentos todos, gastam o dinheiro em alguma coisa fútil, mas não vão gastar num psicólogo. Exatamente. Às vezes também é uma questão de escolhas. Às vezes, perceba o que tu estás a dizer, eu estava a falar de não ter a capacidade financeira, que há uns que não têm, mas há outros que não sabem fazer a escolha, a prioridade. Exato. Qual é a prioridade? Exatamente. E hoje em dia vai-se muito do tipo, ele sentiu-se mal, até está com um bocadinho de ansiedade, teve ali alguma crise e tem sempre alguém do lado que diz assim, olha, se calhar é melhor sentares, respirares um bocadinho. Não, olha, eu tomei isto, tipo, se calhar até servia para ti. E recomendam e dão, inclusive se tiverem na carteira. Olha, mete isto debaixo da língua que resolve. Ninguém hoje em dia recomenda ou ajuda no sentido de que existem outras formas de combater este estado em que a gente se encontra. E por isso eu acho que este nível de suicídio e de problemas que tem havido, tanto na juventude como mesmo na parte adulta, em que a gente tem visto imensas vezes, muitas vezes também em profissões de risco que isto acontece. São pessoas que estão com horários muito trocados, o seu físico e psicológico fica demasiado completamente assoberbadas e alteradas porque as condições a que são expostas, tanto de trabalho como humanas, da forma como tem que estar a passar o seu dia ou a sua noite, isto leva a um cansaço e depois a exigência do outro. Tu és um profissional, tu trabalhas as expectativas nesta que os área. outros têm em relação a nós e também pensarmos um bocadinho também naquilo que é a pressão, por exemplo, hoje em dia do mercado habitacional, não é? Essa pressão é enorme. Exatamente.
por exemplo, o Luís estava a falar de ver-me aqui a jogar vários trabalhos para poder ter o rendimento suficiente para prover as situações que eu precisava de prover. E a gente vê famílias, vê até pessoas individuais a quererem se emancipar, a quererem ter uma casa própria. É impossível. E é essa desesperança que faz muitas vezes com que as pessoas também entrem nessa profundidade de pensamento e muitas vezes nesse overthinking, nessa ruminação. Essa ideia é muito fácil, é muito fácil. Até posso também falar, passar para a política, porque também é uma ideia muito fácil, que atualmente estamos com muita gente com a ideia de que antigamente era bom e nunca puseram os pés no antigamente. Viveram sempre debaixo da asa dos pais, tiveram tudo e mais alguma coisa, mas trabalhar que é bom está quieto. E é isso que acontece, estamos a falar das pessoas que querem se emancipar, porque sempre tiveram tudo. Sempre tiveram tudo, sempre tiveram os telemóveis, sempre tiveram voz, sempre tiveram tudo. O dia que se encontrarem sozinhas, ou o dia que virar o bico ao prego e virar o feitiço contra o feiticeiro, elas aí é que vão ver o que era bom. Era o estar com as pessoas, era o poder ter o equilíbrio. Quiseram ir para a outra ponta, passaram de uma parte equilibrada para o fundo do poço. Foram para o fundo. E aí vai acontecer muito problema mental, vai acontecer muito problema a nível de trabalho também, porque não vão conseguir sozinhas ter uma casa e comida na mesa e um carro e combustível e sair à noite e comprar um vestido ou umas calças ou uns sapatos. Não vão. Vão deixar de ter a vida que tinham. Tânia. Este texto é muito profundo, como ele fala da profundidade. Quando estavas a ler, tocou-me lá no fundo, porque eu mesma já estive nesse lugar da profundidade plena mesmo. O lugar mais profundo onde eu acho que o ser humano algum dia pode chegar, eu já estive nele, há uns anos atrás, e fez-me recordar muitas coisas que eu passei nessa fase menos boa da minha vida, que aprendi muito com ela. Não me apercebi que estava a entrar nela, foi um conjunto de situações, tal como o Luís também já teve, fiquei sem trabalho, estava grávida do meu filho, entretanto ele nasceu, tive que voltar para a casa dos meus pais porque não conseguia manter-me sozinha, foi uma bola de neve. Isso tudo junto foi, o meu filho era um bebê difícil, muitas situações, e eu não me apercebi de que estava a entrar na tal profundidade que muita gente entra e não se apercebe também. Por coincidência, os meus pais também não se aperceberam. A minha mãe apercebeu-se um dia que me mandou fazer algo muito básico, como fazer um tacho de arroz que eu fazia desde os 11 anos, e eu comecei a chorar compulsivamente e a gritar, e disse-lhe que não sabia, porque é que ela me estava a mandar fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Foi quando ela aí se apercebeu que efetivamente eu estava doente. A gente está a falar aqui do burnout, não é? Aquilo foi, eu acho que foi depressão, esgotamento, tudo junto. Foi um conjunto de muitas situações. A minha sorte, ela apercebeu-se e eu disse que precisava de ajuda, porque eles não me conseguiam ajudar, porque eu comecei a ser um perigo dentro da própria casa dos meus pais. E tinha um filho pequenino, eu não conseguia estar sozinha, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Foi um conjunto de muita coisa. A minha mãe começou a deixar de sentir-se capaz de me ajudar. Procurámos ajuda. A primeira ajuda que procurámos não foi suficiente. Teve que ser outro especialista. Eu devo a minha vida à minha mãe e ao médico que me acompanhou. Não foi fácil. Há muita coisa que eu não me lembro, outras que me lembro. Daí aprendi que nós não conseguimos nada sozinhos, efetivamente. Na altura, eu sempre fui uma pessoa de ajudar muito o outro, mas ultrapassar tudo sozinha. Todas as minhas dificuldades, todas as minhas... Eu guardava para mim e eu sozinha tinha conseguido resolver tudo. Não gostava de incomodar os meus pais com os meus problemas, não incomodava as minhas amigas, muito pelo contrário, resolvia os problemas todos delas, mas elas nunca sabiam dos meus. Eu nunca fui muito de partilhar as minhas dificuldades,
Porque muitas vezes tu tentas partilhar e pedir ajuda e as pessoas estão preocupadas só com elas. Então eu desde bem cedo aprendi a guardar para mim, o que não é bom. Para não te decepcionares se pedisse ajuda ao outro e o outro te falhasse, não Porque era? as poucas vezes que eu pedi ajuda, eu não a tive. Ok. Os meus pais eu nunca gostei de incomodar porque sempre foram pessoas muito trabalhadoras, muito dedicadas à família e, tal como eu, também não conseguem ver tudo. E foi uma profundidade mesmo daquelas negras, para mim foi. Levei sensivelmente 4 anos para conseguir sair daí, com muita ajuda dos meus pais. O meu pai ficou sem saber o que fazer, não conseguia reagir. A minha mãe sim é uma mulher parecida comigo, deu-me um abanão, encostou-me à parede, lembro-me disso como se fosse hoje, Tânia. Encostou-me à parede e disse: eu não vou desistir de ti, minha filha. Eu vou conseguir e tu vais sair desse buraco. Foi muito duro para a minha mãe, eu tenho plena consciência disso. Agora, na altura não tinha, eu não gostava de mim, como é que podia gostar dos outros, como é que podia cuidar do meu filho, como é que podia conseguir. Eu deixei de saber vestir eu não sabia vestir o meu filho. Eu só de pensar que tinha que lhe dar banho, eu ficava nervosa, eu vomitava. Ou seja, o meu corpo chegou a um ponto de descontrole tão grande que eu queria desaparecer. Literalmente, a minha vontade era desaparecer, não existir. Eu acho que já algum dia na vida, se calhar, há muita gente que passa por isso. Não tenho a sorte que eu tive, que a minha mãe nunca desistiu de mim. E procuramos... Isto é o único homem na vida que me faz esperar 4 ou 5 horas por ele, é esse médico que me ajudou, que eu devo a ele a minha vida toda. Se não fosse ele, provavelmente hoje não estava aqui sentada nesta cadeira, não teria o filho que tenho, não tinha conseguido o que consegui. E vais conseguir muito mais. Sim, esse médico, pelo qual eu tenho muito respeito, é um senhor já com 80 anos, penso, já tem muita idade, é um amigo que ficou para a vida toda, no processo que eu já estava mais estável, mais equilibrada. Ele disse-me: Tânia, tu és uma mulher muito inteligente e vais conseguir tudo o que quiseres na tua vida, então só tens que começar a aprender a dizer que não. Porque eu sempre tive muito medo de falhar para com as outras pessoas. Nunca quis falhar para com os meus pais, para com as minhas amigas, com toda a gente, basicamente. Eu ficava sempre em último plano. Falhavas contigo. Falava. Exatamente. E ele ensinou-me tanta coisa boa e principalmente a ver o poder que eu tinha dentro de mim e que eu não tinha que estar preocupada em agradar a minha mãe, o meu pai, a família, os primos, os amigos. Porque Para te permitir a seres tu próprio. Exatamente. Foi ele que me ensinou a ser eu mesma e a gostar daquilo que eu era e a ser aquilo que eu sou agora. Mas levou tempo, Tânia, levou 4 anos até eu me sentir preparada para começar a agarrar o mundo outra vez com a força que eu sempre tive e sair à luta. Não é fácil. Nada, essas partilhas que vocês fizeram aqui, Luís e Tânia, são tão valiosas lá para casa, tão valiosas mesmo. Foram muito pessoais e por isso a gente agradece muito, mas são super preciosas lá para casa, porque a gente olha para o Luís, a gente olha para ti, Tânia, e a gente olha para ver pessoas fortes, pessoas resolvidas, pessoas com mensagens bonitas para partilhar, pessoas com vontade e que podem tocar o mundo e deixar pegadas humanas bonitas. E é interessante, as pessoas que estão a passar por situações dessa profundidade, de depressão, pessoas com alguma dificuldade no âmbito da sua saúde mental, perceberem que pessoas que estão completamente estruturadas, fortes, com raízes fortes, hoje passaram por episódios desses. Isso é muito importante, porque e é importante o que tu disseste aqui, Tânia, que é, demora tempo, não é rápido, não é de um dia para o outro. Permitam-se a esse tempo. Não desistam de vocês, porque passou 2, 3, 4 meses e ainda se sentem tristes, ainda se sentem muito abalados, ainda estão na profundidade e que se calhar aquele acompanhamento que já estão a fazer já devia estar a surtir efeito. Demora tempo. Tenham essa autocompaixão. Só passado 5 anos é que o meu médico me disse: Tânia, tu já estás curada. 5 anos levou. E eu tinha 32 anos.
eu voltei a ser bebê. Eu voltei a dormir com a minha mãe dormia comigo assim, agarrava-me, para ter a certeza que eu estava ali. Ou seja, foi um processo que eu não sei como é que cheguei lá. É quase como voltar em embrião, não é? Eu penso sempre quando a gente está em dor... Sabes que eu recordo-me a uma dos episódios, porque eu tinha crises de ansiedade, tinha ataques de pânico, várias coisas que me aconteciam. Tenho uma imagem que eu estava no quarto da minha irmã, enrolada num edredom, toda encolhida e toda tapada. E fiquei ali horas ali. Ninguém podia falar comigo, ninguém podia, porque eu queria estar ali só, sem me mexer. Desse dia eu lembro-me, tenho um outro episódio também muito presente, que foi um dia que eu me descontrolei, que não sei como é que não parti a minha mão. Dei murros e murros e murros na parede, porque a sensação que eu tinha sempre coisas na cabeça a toda a hora. Aquilo nunca parava. Eu não conseguia dormir precisamente por causa disso. Nunca parava. Eu recordo-me que passei, durante 3 semanas, eu comia um suicinho, um iogurte assim pequenino por dia. Não conseguia aguentar mais nada no estômago. Tudo o que fosse. E só aguentava se começasse à noite. De manhã, eu acordava já com vontade de vomitar. Ou seja, os médicos sabem explicar essas alterações todas, eu não sei. Mas eu tinha o meu organismo todo descontrolado. Ou seja, o psicológico é que comanda tudo o resto. Foi muito duro. Conheci, entretanto, pessoas que tiveram processos como os meus, que ficámos amigas até hoje, e que eram pessoas espetaculares, lutadoras, que davam tudo pelos filhos, pelas famílias, e que chegaram um dia que quebraram também. É isso. E nem todos temos a sorte de ter lá alguém que nos dê a mão. E eu tive essa sorte. A minha mãe é uma mulher de ferro. O meu maior medo é se um dia ela quebra. E ela é a única que consegue levantar-me. Até hoje, ela é a única pessoa que consegue levantar-me. O meu filho também tem essa capacidade. O meu filho, quando percebe que eu ando mais cansada, mais qualquer coisa, ele se nota que há qualquer coisa diferente. Ele fez isso há 3 anos atrás, que eu tive uma fase aqui mais difícil. Ele telefonou à minha mãe e disse: "Avó, tu tens que vir aqui já." E a minha mãe, passado 2 dias, estava aqui. Só o meu filho e a minha mãe é que me conhecem na íntegra. Mais ninguém. A pessoa não pode estar à espera que os amigos vão conhecer, que os tios, os primos, não, é treta. É importante, porque é como tu disseste, tu não te apercebeste logo que estavas a entrar nessa espiral descendente. É importante quando a gente percebe, como o Luís disse, eu reconhecia que não estava bem, né? Quando a gente percebe que não está bem, a gente ter esta humildade e esta capacidade de pedir ajuda, de pedir colaboração, eu preciso que alguém me acompanhe, eu preciso que alguém me dê a mão, eu preciso que alguém me dê colo, eu preciso se calhar que alguém até me indique um profissional, que alguém que me recomenda. E isto é extremamente importante, mas nem sempre a gente consegue até perceber que precisa de ajuda, é verdade. Não é? E é isso que tu estás a dizer, também não, nem sempre as pessoas estão à nossa volta. Porquê? Porque nós somos muito bons a disfarçar emoções. Muito bons a disfarçar emoções. Eu não sei como é que as pessoas não se apercebiam. Nós podemos estar um caco por dentro e por fora estarmos, não é? Eu perguntei muitas vezes como é que as pessoas não se aperceberam. Porque estavam depois diferentes para o seu mundo também. Depois amigas Porque minhas... é mais fácil pensar na sua dor e olhar para a sua do que conseguir perceber o que se passa à sua volta. É mais fácil de exibir para fora do que interiorizar aquilo que está-se a passar à sua volta e perceber. Uma amiga que depois partilhou comigo, que percebeu que alguma coisa não estava bem, eu disse: "Mas também não fizeste nada." Pois é. E às vezes também as pessoas têm muita dificuldade em abrir a caixa de Pandora. Parece-me que ela não está muito bem, mas se eu perguntar e se ela me disser realmente que não está bem, o que é que eu faço? Se calhar é melhor não mexer nisso, que eu não sei muito bem como é que eu vou depois lidar com isso. Tânia, por tudo aquilo que eu já vivi, e principalmente as fases difíceis, é por isso que eu sou uma pessoa extremamente atenta ao outro. E às vezes só por um olhar eu percebo que a pessoa não está bem. E pergunto. Não tens medo de lidar com a resposta? Medo, porque eu sei o que é estar lá no fundo. E o meu fundo foi muito profundo. A ajuda veio a tempo, mas não foi, levou tempo. Claro.
E a fase mais difícil desse processo todo foi quando, no dia que, em frente ao médico, eu disse à minha mãe que queria morrer. Porque para mim a vida não fazia sentido. E eu tinha, o meu filho era pequenito. Por isso é que se diz muitas vezes que as pessoas morrem, vamos dizer assim, uma pessoa morreu com cancro ou morreu de cancro, as pessoas morrem de suicídio, não se suicidam, elas morrem de suicídio. A pessoa para cometer suicídio tem que ser uma pessoa extremamente corajosa. Só o meu médico é que me ensinou isso. As pessoas geralmente... Só pessoas corajosas é que cometem suicídio. Muitas pessoas pensam que foi a saída mais fácil. Não. Não é. Isto eu aprendi com médicos. Eu costumo dizer que as pessoas não se matam assim, matam os seus monstros interiores. Exatamente. O suicídio psicológico já aconteceu muito antes. Já. Sim. Muito antes. Antes do corpo já morreu a alma. Já. As pessoas dizem assim, aquele não está bem da cabeça, está maluco, não sei o quê. Mas não fazem nada para tentar ajudar, nem para tentar perceber se precisa de ajuda, se não precisa. Lá está, todos olham para o seu umbigo e ninguém quer saber do luto. E eu sempre fui uma pessoa muito, e sou, uma pessoa muito disponível para ajudar, mas quando eu tenho as minhas coisas, nunca estou sozinha. Agora vivo muito bem comigo mesma. Foi um processo duro, mas fiquei com uma força demoníaca. Tenho o meu filho, mas também já aprendi a estar comigo mesma. Sim, a solitude, não é? Isso era o que eu mais precisava aprender, era estar comigo. Porque às vezes as pessoas falam, Tânia, mas o teu filho já foi embora, não te sentes sozinha. Eu disse, não, eu gosto de estar comigo. Exatamente. Mas eu aprendi isto na profundidade. E eu acho muito interessante a forma como vocês estão a abordar isso, que é pensarmos que até nos momentos mais escuros da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, há sempre lugar à aprendizagem. Isto é de pessoas inteligentes emocionalmente, pessoas que percebem, nas maiores adversidades da minha vida eu cresci. Não é? Porque há pessoas que não crescem, não é? Que não conseguem crescer e que acabam, não é? Ou ficam todo o resto da vida em modo de sobrevivência, ou sucumbem mesmo àquela dor e não se conseguem reerguer. Ou então existem, exatamente, nas oscilações. E é tão bonito nós podermos aprender nas adversidades, essa capacidade bonita que nós seres humanos temos de viver e de aprender na adversidade. Eu há determinadas coisas que as pessoas partilham que eu acho muito fútil. Quando uma pessoa, por exemplo, diz que está triste porque não pode comprar as botas XPTO ou Oscar, eu disse, isso não é um problema. Depois... Lá está, porque aprendi na profundidade, há determinadas coisas que para mim não são um problema. É verdade, mas também é importante que a gente ouça isso sem julgamento. A realidade daquela pessoa não é a minha. Aquela pessoa, para ela, aquilo é um problema que para mim nunca graças a Deus, não é. Não passo por isso. Mas é importante que mesmo assim a gente ouça sem julgamento. Não é? Eu conheci uma pessoa que tinha este tipo de conversa que aqui a Tânia está a referir, que era, eu tenho muita pena de não ter conseguido comprar aquelas botas ou aquela roupa, mas eu só ficava bem mesmo era se conseguisse tê-la. Podes, se calhar, não ter ouvido a conversa toda, ou a frase, se calhar, não foi exprimida tipo, naquele sentido. Mas a maior parte das pessoas, e isso acontece já com muitas pessoas, precisam de se afirmar com aquilo que vestem, que calçam. Mas isso... E hoje em dia isto está a acontecer aqui na nossa ilha. Eu já referi isto algumas vezes, até foi por causa foi por causa das festas populares mesmo, e mais pelo Espírito Santo. Na festa do Espírito Santo, e nós sabemos, já tenho 43 anos, já passei uns aninhos, mas nós comemorávamos muito o Espírito Santo. Hoje em dia tu comemoras a festa que se faz na casa da pessoa e não pelo Espírito Santo. Tem que ser um vestido melhor que a outra, tem que ser um sapato mais bonito que a outra, há sempre uma competência, se um mata o bezerro, o outro não pode. São capazes de para o ano nem pegar na coroa do Espírito Santo porque não conseguem superar aquilo que aconteceu. Isto hoje em dia está a acontecer muito isto, que é a pessoa viver. O ter em detrimento do ser. Isso já vem é engraçado pegar no tema da religião, porque isso já vem de há muitos anos. Eu lembro-me de ser pequenino, em certas freguesias desta ilha, era ver assim um despique de roupa aos domingos para a igreja. Quem é que ia cambiar roupa? Aquilo de semana a semana era esta
esta semana ia com a minha roupa, a outra, ia tentar para a outra semana assim, superar. E vi isso. Aquilo eram as roupas de missa, as roupas de domingo, cada uma sempre a tentar superar a outra com as melhores roupas. E isso dá. Muito bem, nós temos mesmo que terminar e eu confesso que está super agradável e o tempo passou a correr. E para terminar, vou só recordar aqui esta parte do conto para deixarmos aqui uma nota bem positiva para 2026. Depois terminamos com muitos beijinhos e abraços e para casa. Preciso da leveza dos dias, da luz que rasga o céu e mesmo sem garantias escolher o sabor a mel. Feliz 2026! Feliz 2026! Feliz 2026! Feliz 2026, beijinhos lá para casa! Corações.